Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 25 ao verso 38. Lucas, capítulo 2, dos versos 25 ao verso 38. Todos encontraram? Lucas 2, 25 a 38. O cântico de Simeão, a profetisa Ana. Vamos ler, acompanhe na sua Bíblia. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Oremos todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, nós te damos graças pela oportunidade que temos de ter a tua palavra em nossas mãos. E pedimos nesta noite que a tenhamos em nossas mentes e em nossos corações. Abre o nosso entendimento, nos dá compreensão, Senhor, e que esta palavra traga edificação, fortalecimento, que o Senhor se agrade em aumentar a nossa fé, a nossa confiança, esperança, dependência do Senhor, e que o teu nome, em todas estas coisas, seja honrado e glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema da mensagem desta noite é o remanescente de Israel. O remanescente de Israel. Quando nós olhamos para este texto, nós sabemos, já temos estudado, que o autor deste evangelho é o Lucas, e o destinatário, ele escreve então para Teófilo, um oficial romano, gentil, provavelmente romano, e então ele está falando aqui da pessoa e das obras do Senhor Jesus, e relata os acontecimentos relacionados à pessoa do Senhor Jesus, como aqui está na sua infância, como menino,
quando fora apresentado ao templo para cumprir tudo aquilo que inclusive nós temos estudado, submetendo-se à lei, à circuncisão, à cerimônia, à lei cerimonial, como nós já temos visto no contexto ali do Antigo Testamento. O Senhor Jesus se submete a toda esta lei, desde o início, como já temos estudado. Então, quando olhamos esse relato aqui, o objetivo de Lucas neste texto, ao narrar este episódio que envolve Simeão e Ana, parece ser para nos mostrar, para nos provar que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias esperado pelos judeus. Observe que Simeão o reconhece, Ana o reconhece. Quem eram Simeão? Quem era Ana? Pessoas piedosas que reconheceram o Messias na sua chegada, na sua vinda. Jesus foi reconhecido por pessoas piedosas naqueles dias que aguardavam a salvação de Israel. Simeão, a quem Deus havia prometido que ele não morreria sem que visse a salvação de Israel. Estava uma promessa sobre ele tinha essa convicção, o Espírito Santo falara isso para ele. E Ana, que era conhecida em Jerusalém, porque a Bíblia diz que ela vivia no templo, servindo a Deus, ela também reconhece o menino como sendo a redenção de Israel, a esperança de Israel. Ambos, então, Simeão e Ana, eram judeus piedosos, justos, e pensando aqui, especialmente no contexto de Ana, consagrados a Deus. Consagrados a Deus. E eu quero chamar a sua atenção para essas 3 características de judeus piedosos, que amavam a Deus, que temiam a Deus. Eles são chamados, destacados aqui na Escritura, por meio desses 2 personagens, Simeão e Ana, justos, piedosos e consagrados a Deus. Simeão, quando olhamos os versos 25 e 26, nós vimos que antes de Simeão ver a morte, ele veria Cristo. Ele veria Cristo. E nós consideramos alguns dias atrás também que tudo o que Simeão desejava e precisava para a sua vida era ter visto o Senhor. Ter visto o Senhor. Estas palavras de Simeão que nós encontramos aqui, justamente como o título nos diz, é um cântico de louvor a Deus, quando Simeão diz: agora pode despedir o teu servo, Senhor. Simeão está falando para o seu Deus Criador, para o Senhor Deus. Eu não preciso de mais nada nesta vida. Queridos, tentem imaginar a vida de Simeão. Tudo que ele pôde ter, passou por lutas como qualquer homem nesta vida, tribulações. Passou por momentos agradáveis também, certamente, momentos felizes, momentos que marcaram a sua vida, mas nada comparado com este momento. Tudo o que ele desejava e precisava estava aqui. Ele viu o Senhor, ele viu o menino, ele tomou o menino no colo, viu o Senhor, e agora diz: pode despedir, já estou preparado, pode me levar. Não há mais nada que eu tenha para fazer aqui, nada. Pode me levar. O Espírito Santo moveu no momento certo, na hora exata, no dia exato, para encontrar-se ali para o templo, para encontrar-se com o menino, com o Senhor, e numa perspectiva correta da espera do Messias. Simeão diz que ele seria então luz para revelação aos gentios, uma luz que seria revelada aos gentios, uma luz para as nações que não conheciam a Deus.
ele profetiza, né, a palavra de Deus, quem seria o Senhor Jesus. Quanto a Ana, e imaginem que durante todo o tempo em que Ana estava no templo, se você olhar os versos relacionados a ela, no versículo 36 em diante, diz: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, era uma senhora bem velhinha, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara. Imagina só, 7 anos, ficou casada 7 anos, e que então se tornara viúva, seu marido faleceu, e ela estava agora com 84 anos, e esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. Ou seja, consagrada a Deus. Tente imaginar isso. Imagina, eu fico pensando em quantas crianças, tantas crianças que ela viu serem levadas ali para fazer o que a lei ordenava, como já temos estudado. Agora ela olha para aquele menino e, sendo guiada pelo Espírito Santo, reconhece o menino, ela reconhece Jesus, o Messias, e o verso 38 nos diz ainda que ela falava a todos os que estavam ali, e a gente pode imaginar que ou era talvez num dia de cerimônia ali no templo, ou simplesmente haviam outras pessoas, muitas pessoas ali naquele lugar, naquele momento, e ela então falava para aquelas pessoas que esperavam a redenção de Israel, e ela dizia: é este o menino, é este o Messias. Uma mulher que dedicara a sua vida consagrada ao Senhor, que passou muitos anos de sua vida solteira, viúva, mas consagrada ao Senhor. E então o Espírito Santo revela o Messias também para ela, a vinda, a chegada do Messias, tanto para Simeão como para Ana. Lucas nos fala, então, queridos, de 2 verdadeiros judeus, e nós vamos entender isso onde nós queremos chegar: Simeão e Ana. E qual era o sentido disso? Por que verdadeiros judeus? Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, um pouco mais à frente, no capítulo 1, e vamos pensar numa coisa que tem a ver com esse verdadeiro judeu, algo que o Senhor Jesus fala a respeito de Natanael. Então, João, Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 45 em diante. Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 45 em diante. Todos encontraram? João 1,45 diz a palavra de Deus: Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, todos juntos: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael, curioso, pergunta a Jesus: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Como que Natanael é chamado por Jesus? Um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Queridos, é automático pensarmos, né? Haviam israelitas que não eram verdadeiros, em que havia dolo,
Qual o significado disso? Dolo ou dolo, né? Tem alguns que usam esse termo, mas a palavra dolo, ela significa como uma isca para atrair e enganar. É o sentido dessa palavra dolo. É alguém que se mostra, se apresenta com uma aparência, e aquela aparência atrai e engana. Esse é o significado desse termo, dolo. E Jesus diz, em Natanael não há isso. Natanael não era uma pessoa aparente, de aparente piedade, de aparente justiça, para enganar a outros. Jesus diz, em quem não há dolo, um verdadeiro israelita. O verdadeiro israelita, o sentido é de um homem sincero, pode ser de um homem sincero, mas que aguardava na perspectiva, novamente, na perspectiva correta, a vinda do Messias. Aguardava a vinda do Messias. Quando Filipe diz para ele, observe as palavras de Filipe, no versículo 45, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Quem Moisés escreveu na lei? O Messias. De quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram também os profetas. Quem se referiram os profetas? Ao Messias. Achamos ele. Ele foi descoberto. Ele é Jesus. Mas vejamos outros também com estas características, ou seja, judeus piedosos que temiam a Deus. Volte para Lucas capítulo 1, volte aí na sua Bíblia para Lucas capítulo 1, os versos 5 e 6, nós somos lembrados, já estudamos, a respeito de Zacarias e Isabel. Lucas capítulo 1, versos 5 e versos 6, diz a palavra de Deus, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da tribo de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eis, 2 israelitas em quem não há dolo. E aí nós podemos pensar nas palavras de Zacarias no verso 67 do capítulo 1, dê um salto aí para o verso 67 ao verso 79, no cântico de Zacarias, e olha as palavras que Zacarias usa, ou seja, aquele homem que era chamado de justo diante do Senhor, juntamente com a sua esposa. Diz o texto, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Lembra das palavras de Filipe? Para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-lhe da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Lembra do Salmo 95? Em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Veja, a perspectiva de Zacarias, quando olha para o seu filho, sabendo quem seria João Batista, verso 77 diz, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Observe a perspectiva de Zacarias. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E ainda
um outro israelita, ou melhor, uma outra israelita, versículo 46. E aí nós temos o cântico de Maria, aquela que fora a mãe do Senhor. Versículo 46 diz: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor. Maria louvando e reconhecendo a salvação do Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, por desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o teu nome. Essa ideia que estamos trazendo aqui, este princípio, que mostra a característica ou as características de um verdadeiro israelita, são demonstrados nessas palavras que nós acabamos de ler, no reconhecimento de quem é o Senhor. Maria, no caso, meu Senhor, meu Salvador, o Santo de Israel, o Deus Santo. No caso de Zacarias, na perspectiva correta, tu, menino, precederás o caminho do Senhor, preparando-lhe o caminho, falando de João Batista, que quem seria o seu filho? E aí ele fala daquele que concedeu a salvação a Israel e a libertação dos pecados. Por que a ênfase nestas coisas, irmãos? E veja, nós como igreja de Deus, hoje, nós somos sucessores desses judeus piedosos, que temiam o Senhor em seus dias, como Natanael, Zacarias e Isabel, Maria, Simeão e Ana. Você, como crente, como igreja do Senhor, nós como igreja do Senhor, sucedemos esses irmãos. Nós somos a continuação desse povo de Deus. No Antigo Testamento, com essas características, esses judeus e tantos outros representam o verdadeiro povo de Deus no Antigo Testamento, o Israel de Deus. Estes, e apenas estes, representam o Israel de Deus, o povo de Deus. Então, e os demais judeus? Eles seriam um outro povo de Deus? Sim ou não? Não, obrigado. Não. Há dos povos de Deus? Havia judeus que não temiam o Senhor? Sim ou não? Sim. Havia judeus que não temiam o Senhor, e eu quero chamar a sua atenção para esta informação, este ensino, que é também do apóstolo Paulo. Observe a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 9, pouco mais à frente, vamos ler dos versos 1 ao verso 8, aquilo que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele faz uma distinção destes judeus, que os que temiam e os que não temiam o Senhor. Romanos capítulo 9, dos versos 1 a 8. Todos encontraram? Sim ou não? Sim? Diz a palavra de Deus: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. De quem Paulo está falando? Quem ele está se referindo? Os judeus, todo o Estado de Israel, todo o povo de Deus como Estado, todo Israel segundo a carne. Paulo diz: eu sinto tristeza, eu sinto dor,
a olhar para eles, para a cegueira que toma conta do seu coração, da sua mente, porque não conseguem ver, não conseguem contemplar a salvação do Senhor, estão cegos. Eu sinto tristeza, muita dor. E então, versículo 4, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Qual é o meu entendimento quando Paulo diz isso? Quando você olha para o Antigo Testamento e você olha para as promessas que Deus faz para o seu povo, de restaurar um povo, de redimir um povo, de salvar um povo para si, talvez o pensamento de muitos seja assim: todo Israel, todos os israelitas segundo a carne, e aí, mas eles não estão sendo salvos. Pelo contrário, eles estão cegos, o que traz tristeza e dor ao apóstolo Paulo, por causa da sua cegueira no coração, porque eles não conheciam, não olhavam para Cristo. Então o que aconteceu? As promessas falharam, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. O que Paulo está dizendo? Nem todos estes que são Israel na carne são israelitas, ou seja, povo de Deus espiritual. Nem todos, e aí Paulo vai explicar, versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão segundo a carne, parêntese meu, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, ou seja, do povo da carne que estava ali, o Israel da carne, mas devem ser considerados como descendência de Abraão, os filhos da promessa. Quem são os verdadeiros israelitas? Em quem não havia e não há dolo, por causa de Cristo Jesus, que cumpriu toda a lei perfeitamente. E esses israelitas são salvos quando olham para Cristo, para a obediência de Cristo, para a salvação em que está em Cristo Jesus. Quem são esses israelitas espirituais? Esses filhos da promessa? A igreja de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E aí nós voltamos ao nosso texto em Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2. Simeão era justo e piedoso. A palavra justo, que é atribuída aqui a Simeão, que Lucas registra quem era esse homem chamado Simeão, esse senhor, tem a ver com o seu relacionamento com as pessoas. Em seu relacionamento com as pessoas, Simeão buscava justiça, buscava ser justo diante das pessoas. A palavra piedoso, como nós vemos aqui, tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Era alguém que se relacionava com Deus piedosamente, que temia a Deus, servia a Deus. Mas veja, essa expressão de amor a Deus, ela precisa ser mostrada também nos nossos relacionamentos com as pessoas. Lembra que João diz: como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo alguém a quem vejo? O que os meus olhos veem, que as minhas mãos apapam. Como? Então,
não existe aquele eu não gosto daquela pessoa, mas eu amo a Deus. Eu não gosto daquele irmão, mas eu amo a Deus. Eu tenho aversão ao próximo, mas eu amo a Deus. Independente da miséria do próximo, mas eu amo a Deus. Não é possível isso. Essas duas palavras, elas expressam essa relação com Deus e com as pessoas. Piedade e justiça. Ana viúva de 84 anos, que passava seus dias adorando a Deus, era consagrada a Deus, significa que ela é um ser entregue a Deus, disposto a servi-lo, sendo usada em suas mãos. Ela estava ali à disposição. Eu gosto sempre de fazer um paralelo, irmãos, que há muitas coisas que nós somos chamados a fazer nesta vida. Nós somos chamados ao lazer, nós somos chamados ao estudo, nós somos chamados ao trabalho secular, no dia a dia, as responsabilidades do dia a dia. Mas em todas estas coisas nós podemos ser consagrados a Deus. Em todas essas coisas nós podemos dizer: Senhor, está aqui o meu trabalho, está aqui o meu estudo, está aqui aquilo que eu tenho sonhado, planejado, que não seja apenas para mim, é a compra de um veículo, de um carro, que seja, Senhor, é para a tua glória. Eu quero consagrar ao Senhor os meus sonhos, os meus desejos, todos, consagrá-los a Ti. Ana, consagrada ao Senhor e adorava a Deus. Um judeu piedoso esperava a consolação de Israel, aguardava a vinda do Messias de forma correta. E por que essa ênfase? Vocês já viram falar por 2 vezes na perspectiva correta, e agora eu estou dizendo na forma correta. Porque haviam outros judeus, do qual Paulo já mencionou aqui, nós lemos em Romanos capítulo 9. E qual era a forma que esses outros judeus aguardavam o Messias? Esperavam o Messias. Qual era a forma? Bem, no caso de Simeão e Ana, ainda que a sua justiça, a sua piedade, a consagração, ela era expressada debaixo dos preceitos da lei de Moisés, da lei cerimonial, etc. Nós vimos isso, ou seja, eles estavam lá no templo. E aí a aplicação disso, a gente sabe, o Senhor não habita em templos feitos por mãos, mas aquilo era representativo, apontava para Cristo, para a presença de Deus. O apóstolo Paulo depois diz: nós somos este templo, este tabernáculo de adoração. Nós o somos. Mas ainda não estava, esse momento, havia uma transição do Antigo para o Novo Testamento, digamos assim. Então eles serviam a Deus naquele contexto do Antigo Testamento e eles eram justos, piedosos e consagrados a Deus. Entenderam isso? No contexto do Antigo Testamento. Nós não precisamos mais isso, porque o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. E aí nós vivemos debaixo do cumprimento da lei do Senhor Jesus. No entanto, nós somos todos o mesmo povo. Abraão, que foi salvo pela fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, a justificação, o perdão, a misericórdia, a graça que repousava sobre a Abraão foi porque ele creu no Messias que viria. Abraão creu, ele foi salvo pela fé. Pela fé em Jesus, no Messias que viria. Simeão foi salvo pelo Messias que ele viu. Ana foi salva pelo Messias que ela viu. Nós somos salvos pelo Messias que veio. Mas ninguém é salvo sem que seja pelo Messias, pelo Cristo que foi à cruz. Ninguém. Nós somos o mesmo povo. E aí, abra sua Bíblia e olhe, por exemplo, as palavras do apóstolo Paulo a Tito, uma das cartas pastorais.
Timóteo, Tito capítulo 2, versos 11 a 14. Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. O que o apóstolo Paulo diz? Olhe na sua Bíblia. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século como sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Mas a minha ênfase está no versículo 13, aguardando versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Lembra das características de Simeão? Justo e piedoso. As mesmas características dos crentes do Novo Testamento, aos quais Paulo, por meio de Tito, que estava pastor, provavelmente na ilha de Creta, na igreja que estava na ilha de Creta, Paulo escreve características da igreja, que deve ser da igreja, do povo de Deus. O Israel que temia ao Senhor no Antigo Testamento era a igreja do Senhor no Antigo Testamento. Todo Israel que temia ao Senhor, todo Israel que expressava essa justiça e piedade diante de Deus e das pessoas, era a igreja do Senhor no Antigo Testamento. Assim como a igreja do Senhor no Novo Testamento, nós é o verdadeiro Israel de Deus. É o verdadeiro Israel de Deus. Estes, tanto no Antigo Testamento, esses crentes do Antigo Testamento, esses crentes que testemunharam a chegada do Messias, cujas vidas eram justas e piedosas e consagradas a Deus, os crentes dos nossos dias, cujas vidas elas são justas e piedosas e consagradas a Deus, estes temem a Deus, confiam em Deus, e no caso do Antigo Testamento, eles esperavam o Messias não como libertador político, militar. E isso faz a diferença. Aqui está a diferença. Lembra que por 2 vezes nós dizemos da perspectiva, por 3 vezes, forma incorreta de aguardar o Messias? A grande maioria dos judeus naqueles dias, queridos, esperavam o Messias, um líder militar, um líder político que iria libertá-los do Império Romano, da escravidão do Império Romano. E qual é a diferença? Natanael, Zacarias e Isabel, Maria, Simeão e Ana, e tantos outros irmãos, crentes do Antigo Testamento, aguardavam o Messias libertador da escravidão dos pecados, para libertar o seu povo dos pecados deles, como o anjo fala a José. Esses eram os verdadeiros israelitas. Esses judeus piedosos, eles esperavam um consolo espiritual, ou como Ana esperava, e ela falou aos demais que ali estavam, nós lemos, a redenção de Israel. A redenção
de Israel. Qual o significado dessa palavra? Redenção significa libertar por um preço pago de resgate. Imagina esses que foram levados como refém, no contexto da guerra, como reféns. E aí, de repente, alguém oferece um preço para ser pago. Eu te dou tantos dólares por cada refém. E os terroristas dizem, não. Dá a tua vida em lugar deles. Seria, claro, um exemplo, vulgar. Mas Cristo pagou este preço com a sua morte, com o seu sangue. Pagou o resgate para Deus. Para que você e eu fôssemos resgatados da escravidão dos pecados. Para que a igreja que atravessou todos os séculos, os crentes piedosos e justos e consagrados a Deus, fossem resgatados dos seus pecados. Para que Natanael, Zacarias e Isabel, Maria, Simeão, Ana, Lucas, Teófilo e tantos outros irmãos, todos, povo de Deus na história do Antigo Testamento, Novo Testamento, na nossa geração, fossem resgatados. Um preço de resgate foi pago, o sangue de Cristo, para um povo exclusivo do Senhor. Um povo, um único povo. Você compreende isso? Eu quero então partir para a conclusão e dizer que a nossa fé, irmãos, precisa ser a mesma de Simeão e de Ana e de tantos irmãos do Antigo Testamento. Uma fé que envolve uma vida justa, piedosa e consagrada a Deus. Nós já vimos essas características. Justa tem a ver com nossos relacionamentos, piedosa com o nosso relacionamento com Deus, consagrada, uma vida disposta a servir a Deus. Qual o meu papel na igreja presbiteriana Monte Moriá? O que eu posso fazer no dia a dia, no meu trabalho, sendo consagrado a Deus, em meio aos estudos, sendo consagrado a Deus, no seio da minha família, sendo consagrado a Deus? O que eu posso fazer para servir a Deus, estando disposto a servir a Deus? Ou diretamente na igreja, no serviço ao Senhor, na evangelização, na proclamação do Evangelho, disposto e consagrado a Deus? Eles, no passado, piedosamente viviam na expectativa da primeira vinda de Cristo. Eles viviam piedosamente, justos, de forma justa, na expectativa da chegada do Messias. Nós cremos na revelação da palavra de Deus, que Cristo veio a primeira vez, e vivemos agora na expectativa da sua segunda vinda. Na espera, no aguardar da sua segunda vinda. E de que forma? Justa, piedosa e consagrados a Deus. A diferença é que nós olhamos para trás e vemos que a primeira etapa da promessa já se cumpriu. Então agora nós aguardamos a segunda parte da promessa, a segunda vinda do Senhor. Por isso, nós vivemos pela fé. Pela fé no Filho de Deus. Crendo na revelação bíblica, que Cristo já veio e que virá uma segunda vez. Nós agradamos a Deus e somos salvos pela fé. Nós agradamos a Deus. É impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus. Você agrada a Deus quando o seu coração crê e descansa nessas verdades, nessas promessas. E vivemos essas promessas. Eu quero fazer aqui algumas breves aplicações. Em primeiro lugar, queridos, não há duas formas de salvação.
E em meio a esses dias em que as pessoas, elas, de forma legítima, estão se compadecendo do Estado de Israel por conta da perseguição, da guerra que ali está, e muitas pessoas no mundo, inclusive, se posicionando a favor dos terroristas, contra um Estado que foi atacado, onde muitas pessoas foram mortas. No entanto, queridos, não há duas formas de salvação, uma para a igreja, os crentes, a igreja, e outra para o Estado de Israel. Não há duas formas, não há dois povos de Deus, a igreja e o Estado de Israel, um outro povo, não há dois povos de Deus, não. Apenas um povo, e todo este povo só pode entrar por uma única porta, que é Cristo Jesus, e o Cristo Jesus crucificado. Escândalo para os judeus que ainda até hoje aguardam um libertador militar e político. Isso que o apóstolo Paulo diz quando escreve sua primeira carta aos Coríntios, que o Cristo crucificado é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, que estes tropeçaram na pedra, que é Cristo. Mantiveram-se cegos. E Pedro, quando prega ainda, diz para eles, confrontando o coração deles, e muitos se converteram naquele dia, mas Pedro ousadamente diz: vocês, os judeus, o mataram pelas mãos dos iníquos, dos romanos, mas foi vocês que o mataram. E é o mesmo Espírito, veja, que agiu abrindo o entendimento de Simeão e Ana, preparando o caminho para que eles percebessem Cristo Jesus. É o mesmo Espírito, irmãos, que age na vida da igreja. É o mesmo Espírito que é derramado sobre mim e sobre você, sobre a igreja, abundantemente, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, abrindo nosso entendimento, fazendo-nos compreender a Escritura, nos conduzindo à salvação, aplicando a salvação em nossos corações. É o mesmo Espírito que agiu aqui em Simeão e Ana, no povo de Deus no Antigo Testamento. E hoje, na igreja, é derramado sobre o seu povo. Os descendentes da fé de Abraão são os que creem como Abraão creu, pela fé. Já vimos que o Israel de Deus é a igreja, que o Israel de Deus não é aquele circuncidado na carne, mas circuncidado no coração. Esse é o Israel de Deus. Em segundo lugar, nosso coração deve ser de gratidão por sermos inseridos neste povo de Deus e de louvor a Deus. Lembre-se que um dia, e nós vamos ver, por exemplo, nas exposições que estamos fazendo pela manhã aos Efésios, Paulo no capítulo 2 da carta aos Efésios vai dizer que éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, somos salvos. Nós éramos separados da aliança, nós éramos separados do conhecimento do Senhor, da salvação do Senhor, de todas essas coisas que agora alcançam a sua mente, todas essas coisas chegam ao seu entendimento, chegam ao seu coração, que você sabe agora, que você se alegra por ter sido escolhido, escolhida de Deus, por Deus, para fazer parte do povo de Deus. Sejamos gratos e respondamos ao Senhor em louvor, em adoração, servindo ao Senhor com justiça, de forma piedosa e consagrados ao Senhor. Essa deve ser a nossa resposta a Deus por tão grande, tão maravilhosa salvação.
O sentimento que deve ter no seu coração e no meu é que a obra do Senhor não é pesada, servir ao Senhor não é pesado, e o nosso serviço começa principalmente do serviço de culto a Deus, na igreja, adorando o Senhor, e isso não deve ser pesado, dado aquilo que o Senhor Deus nos fez, nos amou de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para nos salvar, para nos dar vida. Então, servir ao Senhor não pode ser uma tarefa pesada, que traz fadiga, cansaço, não. Por mais debilitados que possamos estar em nosso corpo, devemos nos levantar e pensar em nosso coração e servi-lo com alegria, com gratidão, com louvor e adoração. Porque Ele nos amou, Ele nos salvou. E qual o valor disso? Qual o valor dessa salvação? Um valor eterno. O preço do sangue de Jesus que pagou o resgate. Sejamos então gratos ao Senhor. Em terceiro lugar, devemos ser humildes, entendendo que aquele povo que está lá, se assim podemos dizer, descendente do Estado de Israel, do povo de Israel, nós poderíamos estar nas mesmas condições deles, ainda perdidos, enganados, ou como outros que a gente vê no nosso dia a dia, seu vizinho, parente seu que não conhece a Cristo, que continua com os seus olhos, os seus ouvidos tapados, seus olhos cegos, não conseguem perceber, ainda que você fale, pregue o Evangelho, eles continuam ali insistindo em seus pecados, em seu engano. Seja humilde e agradeça ao Senhor: Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou, não dependeu de mim, de mérito algum meu, dos meus esforços simplesmente, não. Mas o Senhor me alcançou, a tua salvação me alcançou e me dá graça para que humildemente eu possa falar o Evangelho para outras pessoas, para que outros que estão cegos como eu também estava, para que outros que estão surdos como eu também estava, possam crer no Senhor e serem salvos, serem curados. Sejamos humildes para orarmos por Israel, para que sejam despertados e conheçam a Cristo e sejam salvos, assim como por todas as nações, onde o Evangelho tem alcançado, onde missionários estão ali pregando o Evangelho. Sejamos humildes para clamar ao Senhor, para que outros sejam libertos, não simplesmente das guerras, que é um motivo de oração, mas para que outros sejam libertos da escravidão, dos pecados deles. Em quarto e último lugar, queridos, a gente se comove com o Israel como Estado, de como tentaram destruir tantas vezes e não conseguiram, um povo perseguido por seu território e perseguido por conta de ideologias. Eu assisti a um vídeo recente e eles falavam das datas, né? Essas datas, eu diria, das eras da nossa era, né? Do nosso tempo, né? Mais recentes, eu falo, desde Hitler para cá, e do momento que foi estabelecido o Israel como Estado ali, em 1948, 47, 48, naquela região, e aí no dia seguinte já começou vários daqueles povos ali ao redor contra Israel, o Estado de Israel, e depois guerras, e gente atacando Israel, enviando foguetes e não sei o que, em meio a essas guerras que não param contra Israel, e nós nos compadecemos disso, sim, e nós precisamos orar, como nós falamos. Mas, veja, considere a igreja, a noiva do Cordeiro, o Israel de Deus, e quantas vezes tentaram destruir a igreja, inúmeras vezes mais que qualquer outro povo. Que Satanás se posicionou, se preparou e a atacou,
e ainda ataca, e por meio das ideologias, por exemplo, de nosso país, contra as verdades, contra os princípios, contra a igreja. Não há, não houve, não haverá neste mundo nenhum povo mais perseguido que a igreja, por ser ela a luz para o mundo e está na contramão deste mundo que jaz no maligno, cujo príncipe é o diabo. E ela continuará sendo perseguida justamente por isso. Os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, Paulo escreve também em uma das cartas pastorais, serão perseguidos. E nós somos chamados para viver como estes, justos, piedosos e consagrados ao Senhor. E aqueles que desejarem, fico alerta, viverem piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. E se prepare para isso. E mesmo apesar de toda a perseguição e tribulação, a igreja prosperará. Ninguém jamais a destruirá. É possível, inclusive, que Israel como Estado seja destruído. Perca todo o seu território novamente. É possível acontecer. E eles sejam espalhados pelo mundo novamente, como eram, como Estado. É possível acontecer. Mas isso não acontecerá com a igreja de Deus. Isso não acontecerá com a noiva do Cordeiro. Com a igreja de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja que continua e continuará crescendo até que chegue, escute bem isso, a plenitude dos eleitos de Deus. Até que o último israelita espiritual seja chamado e seja inserido nesta igreja. E então virá o fim. O Senhor virá. Até lá, este remanescente, que é o povo de Deus, a igreja, deve ser encontrado fiel, queridos, vivendo justa, piedosamente e consagrados a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Oremos com nosso irmão presbítero Adalto.